Lançado em 1981, Evil Dead, que saiu aqui no Brasil como Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, é um dos grandes expoentes do cinema de horror da década de 80. Um filme independente que trouxe o então desconhecido Sam Raimi na condução de um filme muito violento, claustrofóbico, exagerado e que mistura horror com um humor involuntário em uma direção criativa que o tornou cult. 6 anos depois, Raimi lançou uma continuação que é estruturada de uma forma que funciona como um remake, mas com mais orçamento e um humor certeiro e caótico, elementos que tornaram o filme um clássico do horror e uma referência desse cinema mais criativo. Em 2013, a franquia foi revivida em um novo longa, dirigido pelo cineasta uruguaio Fede Alvarez, que mantém muito dos elementos da trilogia original, mas com um tom mais sombrio e realista. O humor é abandonado, e o gore e a violência voltam mais intensos, e uma história sobre traumas e vícios, que funciona como uma modernização da franquia. Um terror de possessão, cheio de efeitos práticos, muita violência e que de alguma forma, narrativamente, se conecta com os anteriores, mas sem mais aquela inventividade dos originais. Eis que agora chega aos cinemas A Morte do Demônio, em Chamas, terceiro filme dessa nova fase, dessa atualização, que, fugindo da moda do cinema contemporâneo mainstream em conectar tudo, adota a proposta de lançar filmes avulsos com histórias originais e que compartilham ali algumas características e elementos narrativos. William, my sweet boy. I would give anything for us to be together again. Our grandfather believed the devil would return if anyone read from the Book of the Dead. Dirigido pelo francês Sébastien Wernick, escolhido por Raimi após o sucesso do longa Infestação, o filme flerta com o cinema de horror francês contemporâneo, que usa da violência física para criar desconforto e frequentemente usa a família como palco para a violência, através dos traumas. Assim como os originais, a história se passa praticamente toda em uma casa e utiliza objetos do cotidiano como potenciais armas. A tensa cena do carro talvez seja a que melhor ilustra essa proposta. O roteiro busca conectar o patriarca principal da família aos acontecimentos do passado da franquia, um elemento tão mal explorado que acaba soando gratuito. A novidade se deve pela forma como a invocação acontece. Não se trata de um humano desavisado ou com pouco juízo. É um próprio demônio que invoca um outro. Uma novidade que abre possibilidades, ainda que soe deslocado com tudo que julgávamos saber da franquia até aqui. No. That's Will's seat. Where's the wedding ring? Alice, you were his wife. Why aren't you wearing it? I'm not sure. Did you sell it? No, of course not. You get a good price. I really think we should do this another time. No, now's the best time. Will's looking down on us from above. From above. He's down below. O longa foca no aspecto familiar, em traumas e desavenças que vão passando de geração em geração na construção de um ciclo de violência. A protagonista Alice vive um casamento conturbado com um homem violento que cobra dela um filho, a perpetuação familiar, e reage com violência como forma de controlá-la. A morte de seu marido é a porta de entrada para o demônio, e seu funeral junta ela à família dele, que tem seus traumas e relações violentas como catalisador do mal. O verdadeiro horror aqui nasce da ruptura dos laços familiares. Cheers to your perfect family. E esse deveria ser um forte elemento dramático. Os personagens temem não apenas a morte, mas a tortura dos entes queridos na transformação deles em instrumentos do mal. Porém, essas relações são tão mal exploradas que o espectador nunca sente o peso dessa transformação. A família já surge como uma potencial ameaça, não havendo um contraste que possa fortalecer essa mudança. O roteiro ainda traz uma personagem idosa que sofre de Alzheimer,
e funciona em muitos momentos como um inusitado alívio cômico, com piadas bem ruins sobre sua condição, que além de não divertirem, ainda trazem aquela sensação de vergonha alheia, principalmente se comparados aos filmes da trilogia original, que apostava nos exageros como forma de fazer humor. Despite my warnings, they read from the book Unleashing Demons, and Demons, and Demons, and Demons. God help us. Mas se o aspecto narrativo é irregular, ao menos a parte visual do filme mantém a qualidade da franquia, com cenas extremamente gráficas, planos um pouco mais longos, com mudanças de perspectiva, alguns cortes bem inusitados e um apelo para uma construção atmosférica. O filme é eficiente em causar desconforto, com cenas brutais que funcionam pela utilização de efeitos práticos, em sua maioria. Essa que é uma das tradições da franquia. A Morte do Demônio em Chamas é mais um capítulo de uma franquia que surgiu da criatividade estimulada pela falta de dinheiro. Cresceu, se atualizou, mas parece ter estagnado. Ainda que eu goste de todos os filmes, esses novos capítulos são todos muito parecidos. Ainda que sejam divertidos, mas a sensação de mais do mesmo começa a me incomodar. O próximo longa foi definido como um prelúdio, uma decisão padrão de Hollywood para expandir franquias, onde já não se sabe mais para onde ir. Bom pessoal, esse é o nosso vídeo para A Morte do Demônio em Chamas, novo filme da franquia Evil Dead, uma das franquias mais queridas aí dos fãs de terror. Mas deixe nos comentários o que você achou do filme, o que você achou do nosso vídeo. Se gostou, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal, @moviola.insta no Instagram e canal Moviola no YouTube. Fiquem ligados que ainda vem muito mais por aí. Um grande abraço e até a próxima. The whole family can be reunited.